os documentos e o tempo da história. A história é a ciência que procura conhecer e entender o passado humano. O cientista que estuda a história é o historiador. Os seres humanos surgiram na Terra há milhões de anos. Desde os seus primórdios, a humanidade buscou meios de sobrevivência. Para se proteger do frio, por exemplo, criou trajes com pele de animais e aprendeu a produzir fogo. Para conseguir alimentos, desenvolveu a caça, a pesca e a coleta de vegetais. Para se proteger sua água, sua comida e mesmo o fogo, que deveria ser mantido aceso, aos poucos passou a viver em grupo. São os instrumentos produzidos pelos primeiros grupos de seres humanos, bem como os vestígios que eles deixaram, que nos servem hoje de pista para conhecermos sua história. Então, quer dizer que tudo que o ser humano fez no passado, ele deixou vestígio e nós hoje sabemos um pouco do que aconteceu lá atrás por causa desses vestígios. Objetos que são estudados para se saber do passado. Tá vendo? São coisas feitas pelos homens do passado, estruturas, são instrumentos, né? Feito para eles utilizarem. O historiador investiga, analisa e interpreta uma série de registros, que são as pistas, que lhe permitem entender como as pessoas de outras épocas viviam. Então, esses registros que existem são a forma de a gente compreender o que acontecia lá atrás, certo? Sem isso, a gente não ia saber de nada que aconteceu. Os seres humanos deixam muitas marcas de sua existência, desde as pinturas em paredes de cavernas, feitas há milhares de anos, até os documentos que produzimos atualmente. Esses são algumas das pistas que ajudam os historiadores a conhecer o passado e a entender como as pessoas de outras épocas viviam. Ademais, documentos, escritos, pinturas, fotografias, construções, utensílios domésticos, depoimentos de pessoas que viviam em outras épocas, ou seja, tudo aquilo que permanece no tempo e chega ao presente é importante para o trabalho do historiador. Tipos de documento. Os documentos escritos. A sua certidão de nascimento é um exemplo de um documento escrito. Nela estão registradas as informações de seus primeiros momentos de vida. Ela será importante para a sua história pessoal e para os seus registros no governo sobre pessoas que nascem no país. Sua carteira de vacinação, seu boletim escolar, seu caderno de receitas de sua avó e até uma passagem de ônibus também são documentos escritos. Eles trazem informações diferentes sobre situações da vida das pessoas. Os documentos escritos só passaram a existir depois que os seres humanos desenvolveram a escrita. O que aconteceu em diferentes épocas com diferentes povos é que teve essas mudanças, né? Quando o ser humano descobriu a escrita, que inventou a escrita, tudo passou a ser catalogado, né? Então, tudo escrito, é um documento, certo? Observe alguns dos documentos escritos. Tá vendo? Aqui é uma certidão, é a primeira página da carta de Vaz Lobo Caminha ao rei de Portugal, Dom Manuel I, escrita em 1 de maio de 1500. Então, aqui nós temos esse documento escrito, que é uma carta de Dom Vaz, e aqui nós temos uma certidão de recibo de venda de escravo. Então, vocês estão vendo? São dois documentos totalmente diferentes um do outro, que mostram uma época que existiu na nossa vida, no nosso Brasil, né? A época da venda de escravos e da época
do que Dom Pedro, né, os portugueses descobriram aqui o Brasil. Os grupos que não têm registro escrito são chamados de ágrafos, certo? Os ágrafos, eles não escrevem nada, não têm registros. Todos os objetos produzidos pelos seres humanos são documentos materiais para o estudo da história. As construções, os utensílios usados para cozinhar, as armas de caça e pesca, os brinquedos das crianças, as moedas, as esculturas, os monumentos, entre outros, contêm informações sobre o passado. Então, olha, aqui temos uma igreja de São Bento, lá em Pernambuco, que foi construída em 1761. Tem essa igreja, um patrimônio lá de Pernambuco, é um documento deles, certo? Foi construída pelo homem. Então é um documento material. Moedas também. Essas moedas são de 100 réis, de 1878. Documentos materiais. E uma certidão que é um recibo de compra e venda de outro escravo em 1851. Então todo documento produzido pelo homem é um documento material. Arqueologia. Existem especialistas que investigam e trabalham com vestígios materiais. São os arqueólogos. O trabalho do arqueólogo é buscar, identificar e recuperar documentos materiais do passado, para, a partir deles, entender como vivia uma sociedade. Em geral, as descobertas do arqueólogos são de peças feitas de cerâmica, pedras, ferros e outros metais, que resistem ao tempo. No entanto, muitos objetos fabricados pelos povos mais antigos eram feitos em materiais que se decompunham rapidamente, como madeira, tecido, argila, cipó, folhas e outras coisas. Então, muita coisa foi encontrada, mas muita coisa estava destruída, né? Porque foram feitos com materiais muito sensíveis. Então, o tempo destruiu. O que o tempo não destruiu, está lá, gravado, tudo bonitinho, tudo estudado. Os museus gostam sempre de manter tudo organizado. Agora, documentos orais e visuais. Documentos orais são aqueles que a gente fala, documentos visuais, aquele que nós vemos. Então, tudo que você vê também são documentos. O desenvolvimento da tecnologia forneceu aos historiadores outros tipos de documentos recolhidos de fontes orais. Aquilo que uma pessoa diz pode ser registrado, tornando-se assim um documento. Por exemplo, o cinema falado, as gravações de televisão e a internet nos permitem recolher diversos documentos escritos, certo? E documentos iconográficos. Os seres humanos costumam se comunicar por meio de imagens, como desenho, pinturas, fotografias, entre outras, muitas das quais trazem informações sobre o presente e o passado das pessoas. Assim, as imagens são importantes documentos para o conhecimento da história da humanidade. Mapas, esculturas, pinturas, fotografias, cartões e todas as formas de representação da imagem são chamados de documentos iconográficos, certo? Então, aquele monte de fotos que a gente tem da nossa vovó, aquele monte de fotos que temos nossas do passado, quando nós éramos bebês, são tudo documentos iconográficos. Aqui, ó, alguns documentos. Ó, na sociedade ágrafas, a transmissão de experiência é feita por meio de linguagem oral. Tá vendo? Eles quase não tinham muitas coisas assim. Nelas são os mais velhos que passam os ensinamentos e a experiência do passado para os mais jovens. Contagem do tempo. Os fatos que fazem parte da história acontecem em determinado período do tempo, marcando assim os dias, meses, anos, décadas e séculos. Para facilitar a contagem ao longo do período de tempo, é comum agrupá-los em séculos. Um século reúne um conjunto de fatos acontecidos em 100 anos. Então, década, 10 anos.
milênio, 1000 anos. Certo? Como calcular o século em que você nasceu? Calcular o século em que um fato aconteceu. Para calcularmos em que século o fato ocorreu, consideramos a data inicial do século e o final dele. Assim, eu nasci no dia 9 de novembro de 2000, está dizendo o menininho ali. Eu nasci no século 20. Por quê? Porque terminado em 0. Eu nasci em 16 de fevereiro de 2001. Eu nasci no século 21. Por quê? Passou pro número 1. O século 20 começou no dia 1º de janeiro do ano de 1901 e terminou no dia 31 de dezembro do ano de 2000, certo? O século 21 começou no dia 1º de janeiro de 2001 e terminará no dia 31 de dezembro de 2100, ok? Aqui nós temos uma linha, né, mostrando os acontecimentos antes de Cristo, se escrevem AC, tudo que aconteceu no ano 1, e tudo que aconteceu depois de Cristo, que é DC. Então nós temos o ano 1 depois de Cristo e temos o ano antes de Cristo. Para contar o primeiro século, a maioria dos países que segue o calendário cristão considera o nascimento de Jesus Cristo como o ano 1. O que veio antes dessa data é um fato ocorrido antes do nascimento de Cristo. Nesse caso, usa-se a letra AC, que querem dizer antes de Cristo. E o que veio depois de Cristo, a gente usa DC, depois de Cristo. Aqui tem uma linha do tempo, né? Então, ó, 20 mil anos atrás já haviam habitantes na Terra. 1500, chegada dos portugueses. 1822, a independência do Brasil. Brasil se torna uma república em 1889 e Brasil atual, 2014. No caso, o livro, tá? Eu estou usando o livro como base para a apresentação dessa aula, por isso que está em 2014, certo? Mas nós estamos mesmo em 2020. Por que estudar história no Brasil? Bom, estudar história para a gente poder ter acesso a tudo que aconteceu no nosso passado, né? Você viu, ó, que a história nos ajuda a entender muitas coisas sobre a maneira de viver dos seus seres humanos. Estudar o passado do nosso país, por exemplo, é importante para conhecermos como era a sociedade brasileira em diferentes tempos. Com a história do Brasil, podemos saber como os brasileiros do passado conseguiam suas riquezas e como cuidavam delas e do dinheiro. Podemos também estudar de que maneira o Brasil se organizou politicamente, ou seja, como eram os nossos governos, como a população participava deles, como eram as eleições, entre outras coisas. Estudar o passado do Brasil é importante também para entendermos o que somos hoje. Então, essa foi a nossa aula de história. Um beijo para vocês e faça os trabalhinhos direitinho, de acordo com a aula, no livro.